Olá, amados. A paz, tudo bom? Você já baixou meu livro? O livro que eu fiz sobre as 4 dimensões do reino de Deus. Pois é, eu vou deixar novamente aí o link na descrição do vídeo para que você faça o download, tá, desse livro que está aí totalmente gratuito. Qual a importância de se ler esse livro? Você vai ter várias respostas, as quais a igreja hoje ela ainda não conseguiu obter. E que por conta disso, e nós sabemos, né, que são várias informações diferentes que muitas das vezes chega a nos cansar de estudar. Vamos usar como exemplo uma pessoa que de repente veio do mundo e ela não sabe nada do reino de Deus. E aí ela tem que aprender alguma coisa acerca do reino de Deus. Só que aí ela vai aprende numa denominação que ensina algo errado para ela, né? E aí ela acaba tendo que rever tudo aquilo que ela aprendeu, independente do tempo que ela tem como cristã, porque não é porque você acredita há muito tempo em alguma coisa que isso é verdade. Tá? Nós temos que amar a palavra e se em algum momento a palavra nos corrigir, nós temos que ser submissos à palavra. Tá? Agora, você imagina uma pessoa que é ateu e ela tem o maior trabalho para então acreditar em Deus. E aí ela faz parte de uma denominação. E aí vem outras visões. E aí vem outra, e aí vem outra, e aí vem outra. São diversas interpretações diferentes. E a pessoa, às vezes, cansa de ter que estudar muitas visões diferentes. O que ela faz? Bom, então, nesse caso, é melhor que eu fique apenas com a simplicidade do Evangelho, que é amar o próximo e pregar a salvação de Jesus. É uma opção. Tá? Sendo que o caminho para que você venha a conhecer a Deus e a sua sabedoria, ela vai ter que passar pelo estudo da palavra, não tem jeito, isso é bíblico. Você pode ficar no seu amor, tá, com o Senhor, isso é importante, você ficar no seu amor com o Senhor, tá? Paulo disse que o conhecimento incha, né? Muitas das vezes o conhecimento incha. Por quê? Porque quando você substitui o amor pelo conhecimento, esse conhecimento ele não gera fruto. E aí ele acaba inchando. E aí você acaba, em detrimento do amor, você fica sobrepujando o conhecimento humano. Isso é um perigo. Tá? Quando as pessoas acabam, muitas das vezes, idolatrando o conhecimento, ao invés de amar o conhecimento. Porque quando você ama o conhecimento e o conhecimento em Cristo, tá? Isso é muito diferente, porque o amor gera amor, né? O amor nunca vai gerar ódio, contenda, disse-me-disse, nunca vai gerar dissensões, divisões, nunca vai gerar um sentimento de não misericórdia, como, por exemplo, pessoas que, ao baterem de frente com professores ou teólogos que entendem de forma diferente, eles acabam logo acusando, chamando de herege, vai ler a Bíblia, vai estudar, não sei o que. Isso é amor? Isso não é amor, porque não existe mansidão, não existe tolerância. Então, o inchamento do conhecimento está aí. Quando a pessoa se orgulha, né, desse tal conhecimento, que nada mais é do que letra, né? Nada mais é do que letra morta. Então, o verdadeiro conhecimento, ele é demonstrado pelos frutos do Espírito, né? Que são exatamente a prática e a vivência da sua vida submisso ao Espírito Santo. E aí sim a gente começa então a caminhar. Porque, irmãos, para nós chegarmos a um conhecimento, a gente tem que ter comunhão, não adianta. Deus não vai revelar tudo para mim. Deus não vai revelar tudo para fulano, nem para Beltrano e nem para Cicrano. Deus não revela tudo para uma pessoa só. Deus ele pode mostrar uma parte para alguém e outra parte para outra pessoa. O problema é que quando a pessoa diz assim, não, eu sou assim, assim, assado, a minha denominação é assim, assim, assado. Deus não trabalha com denominação, Deus trabalha com a igreja. E quando Deus olha para a igreja, ele olha de uma maneira que ele não vê divisões. Ele vê os seus profetas, ele vê os seus mestres e ele vai revelando. Quando isso vai de encontro a uma denominação, azar da denominação. Deus não foi Deus que criou isso, tá? Então, a pessoa tem que se
submeter à palavra, ok? E é por isso que nós temos que ter comunhão com os outros, é por isso que nós temos que exercer o que Paulo fala, né? Sujeitai-vos uns aos outros. Então nós temos que nos submeter uns aos outros, nós temos que nos sujeitar uns aos outros, para quê? Para que nós possamos crescer no conhecimento, na graça e em amor juntos. Então eu não posso ficar aqui defendendo uma bandeira. Não pense que por muito tempo eu fiquei apenas acreditando em uma coisa. Não, muitas das coisas que eu acredito por quê? Porque eu me submeti a uma pessoa que me ensinou e eu aprendi, e que essa pessoa também aprendeu comigo, e assim o reino de Deus vai crescendo. Agora, quando você levanta a bandeira daquela fé ali, e que muitas das vezes essa bandeira você está vendo que está errada, mas é porque é a bandeira daquilo que você aprendeu naquilo dali, cresceu naquilo dali, e agora você não quer abrir mão, isso, meu irmão, é muito perigoso. Tá? E por que eu estou fazendo essa introdução aqui? Eu estou fazendo essa introdução porque eu quero entrar num assunto, e nós já estamos aí com 6 minutos de vídeo, e eu quero entrar no assunto que fala sobre a estrutura do reino de Deus. É muito importante que nós venhamos a aprender acerca da estrutura do reino de Deus. Por que nós temos que aprender sobre a estrutura do reino de Deus? Porque é essa estrutura que vai nos indicar como que termina a história da igreja. Na verdade, não como termina, mas como que começa a história da igreja a partir do reino milenar. Porque é a partir do reino milenar que você vai perceber que a estrutura ali, ela está linkada exatamente ao que Deus preparou no Éden, por exemplo. Você percebe aí numa parte que eu estou mostrando aí aqui no livro, que fala sobre a estrutura do reino de Deus. Ok? Eu já vou pegar aqui do 3.1, que diz assim: como eu disse anteriormente, na fundação do mundo ele prepara ali o seu reino. O reino de Deus ele é composto de 4 dimensões: rei, governo, povo e território. Rei, Deus, governa a sua igreja, povo, a criação, e o território, a terra. Então veja, por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Você já parou para se perguntar como que seria o reino de Deus se Adão e a Eva não tivessem pecado? Qual que seria a configuração do mundo se Adão e Eva não tivessem pecado? Tá? E se eles não tivessem pecado, se eles não tivessem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceria é que Adão e Eva, eles iriam gerar os seus filhos, e os seus filhos iriam o quê? Encher a terra. E o que aconteceria depois que os seus filhos enchessem a terra? O que aconteceria é que Adão e Eva, como diz aqui no texto, ou seja, vocês vão multiplicar, vocês vão ser fecundos e vocês vão sujeitar os seus filhos, as suas gerações, a sua descendência a mim. Então vocês serão soberanos sobre eles, certo? Então Adão e Eva, eles iriam encher a terra, iam multiplicar, e iriam o quê? Governar sobre toda a sua descendência. E aí, uma vez a terra completamente cheia, Deus, que na virada do dia ele iria visitar Adão e a Eva, ele iria fazer o quê? Habitar com os homens. Por quê? Porque em algum lugar no espaço da terra seria a virada do dia. Então Deus, ele iria agora habitar com os homens, certo? Esse era o propósito original de Deus. Deus habitando com os homens. E Adão e Eva governando, reinando sobre a sua descendência. Esse era o propósito original de Deus. Por isso que Deus falou, né, que o reino de Deus está preparado desde a fundação do mundo. Quando você olha para o Novo Testamento, você vê que Adão e Eva é uma figura de quem? De Cristo e a igreja. Aí eu pergunto, se Cristo e a igreja é a figura de Adão e Eva, quem são aquelas nações, que agora eu posso colocar essa expressão nação, que estarão sujeitos a Adão e a Eva, aos quais eles governarão? Adão é
Jesus Cristo, que a Bíblia chama Jesus de segundo Adão, e Eva somos nós, porque nós aqui iremos nos casar com esse segundo Adão. E aí, casando-se com ele, nós passaremos a reinar com ele, que é toda a sina de uma promessa de diversos textos do Antigo Testamento e diversos textos do Novo Testamento, que nós iremos reinar sobre as cidades, que nós iremos reinar sobre as nações, né, com vara de ferro. Então, se Adão e se Eva representam Cristo e a igreja, e Paulo fala que é Cristo e a igreja, ainda diz, grande é esse mistério. Irmãos, tem alguma coisa aí. Isso significa que lá no Éden, Deus já queria que o reino dele fosse assim. O que isso significa também? Isso significa que a igreja não será a única que estará no reino de Deus. Correto? Você percebe que o reino milenar, ainda que seja um reino de 1000 anos, ele ainda não é o fim em si mesmo. Por quê? Porque depois o diabo é solto novamente. Então, existe algo aí que é eterno. Esse algo que é eterno, você vê lá nas profecias de Daniel, que diz que o seu reino será um reino eterno. E as nações, elas se sujeitarão à igreja. A igreja vai estar ali reinando, né? Submetendo as nações à sua autoridade. Por quanto tempo? 1000 anos? Não. É um reino eterno. Então, é uma pergunta que a gente tem que fazer para aquelas pessoas que acreditam que somente a igreja estará na eternidade. Será? Não é isso que eu vejo na Bíblia. Eu estou apenas falando aqui de um único texto, de Gênesis 1:28. É o começo do livro. É o começo do livro. Ainda vou falar sobre diversos textos. E esse vai ser o primeiro vídeo. Eu vou gravar outros vídeos para a gente poder entender isso. Não adianta querer falar que a eleição, aí Deus escolheu pessoas para ser salva, e blá blá blá, Luiz Caçachê. Mas você chega lá na eternidade e você não vê só a igreja. Você vê a igreja, você vê as nações dos salvos. Você vê uma árvore da vida que dá sustância às nações. Mas espera aí, a árvore da vida está dentro da Nova Jerusalém. Mas o anjo falou que a Nova Jerusalém é a igreja. Então a igreja tem a árvore da vida dentro dela. E ela gera vida para as nações. Então tem alguma coisa aí, não é só a igreja que vai estar na eternidade. Vocês conseguem perceber isso? E o outro grupo que diz que não, a expansão para o evangelho, para se pregar o amor, é para todo mundo. E eu concordo com isso. Tá? Porém, continua a problemática. Na eternidade vai existir igreja, vai existir nações. Como que você então encaixa as nações aí? Eu já tenho vários textos para poder explicar isso daí. Tanto tenho que tá aí o livro aí pronto. Ainda tem um seminário pronto também. Então nós temos que começar a fazer perguntas e ver os mistérios do reino de Deus. Você pode até estudar teologia, meu irmão. Não há problema nenhum nisso. Mas o reino de Deus existem mistérios. E Deus só revela esses mistérios para quem Ele quiser. Uma vez o irmão perguntou, então você é cheio de revelação? Eu não sou cheio de revelação, para com isso. Eu não sou cheio de revelação. Mas nós estamos buscando o conhecimento sem defesa de uma denominação. Nós estamos defendendo a palavra. E aí Deus levanta homens e mulheres ao nosso redor para nos ajudar. E eu também ajudo com um pouquinho de conhecimento que eu tenho. Então medite nisso daí. E na parte 2 a gente continua a explicar mais sobre esses textos. Ok? Fique na paz.